Olá pessoal, vamos conversar? No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês a minha leitura da tag Curadoria, o meu primeiro livro da tag Curadoria, que foi do Rubem Fonseca, o Seminarista. Essa é a box, né? Para vocês verem, antes era um papelão, hoje é bem diferente, um papelão mais duro. E este é o livro, esta é a capa. Rubem Fonseca, o Seminarista. E esta é a revistinha. Bom, este livro ele veio com um marcador de página que seria uma arma. Só que eu guardei numa caixa, não quis procurar porque está muito empacotado, mas veio um marcador de página bem legal para ele. Bom, falado isso, vamos ao livro. Aqui na revistinha nós temos assim, as informações de quem foi o curador, né? Foi Luiz Fernando Veríssimo. E esse autor, meu primeiro contato com ele, com a sua escrita, para saber quem ele é no meio da leitura e literatura, foi o livro Todas as Histórias do Analista de Bagé. É um livro que eu li há muito tempo, eu tenho ele desde 2004, eu dei boas risadas, mas eu confesso que hoje em dia eu acho que ele teria muitos problemas com esse personagem, que é um personagem extremamente machista, né? E ele enxerga a mulher de uma maneira muito complicada hoje em dia. Mas foi o meu primeiro contato com o Luiz Fernando Veríssimo e suas escritas. Depois de um tempo, eu acredito que eu comprei na mesma época este outro livro, mas eu já usei ele em aplicação de biblioterapia, para vocês verem. Comédias para se ler na escola. Este livro eu gostei bastante, porque são vários textos cômicos. Gosto do O Marajá, é um texto muito legal. Soufflé de Chuchu, mas o que eu mais gosto dele é O Homem Trocado. É muito interessante, fica aí a dica, dá uma olhadinha, tem na internet textos do Luiz Fernando Veríssimo, de repente tem esse texto disponível para você ler, do Homem Trocado. Ou comprei o livro, né, que é bem baratinho, bem fácil de encontrar. Bom, Luiz Fernando Veríssimo, ele é gaúcho, ele é filho de Érico Veríssimo e ele é um leitor desde sua infância, né? Desde sua adolescência, juventude. Foi uma pessoa que ficou envolvida com livro, leitura, literatura, envolto também de personagens importantes na história da literatura, né? Autores importantes que circulavam ali a casa dele, as rodas do pai dele. E então ele bebeu bem de águas poderosas, águas fortes, para produzir o que ele produz hoje. E este autor indicou um livro do Rubem Fonseca. Foi meu primeiro contato com Rubem Fonseca. Eu não tinha lido nada dele, apesar de que ele já tem várias obras. Aqui no final, né, fala um pouco sobre o que ele já produziu e foi virado filme, né? Então vou falar para vocês rapidinho. A Grande Arte foi em 1991, eu não conheço essa obra, não vi também o filme ou a adaptação. Agosto, A Morte de Getúlio Vargas. Eu confesso para vocês que algumas coisas nesse sentido não me chamavam atenção, então eu não li e também não vi. Buffo e Spallanzani. Eu não gostava da capa, então eu não busquei nunca ler esse livro, mas eu já percebi que Buffo e Spallanzani são detetives brasileiros. E Mandrake, né, ficou na tela aí com a representação feita por Marcos Palmeira. E temos também O Cobrador, que é uma história bem conhecida desse autor. O Rubem Fonseca, ele traz pra gente histórias que são duras, secas, cheias de sangue, cheias de violência, com muito palavrão, com muito do que nós temos mesmo na sociedade, aquelas comunidades mais complicadas mesmo em questão de educação, de viver em meios violentos e se tornarem pessoas violentas. E este personagem que nós temos aqui, ele é muito forte, grosseiro, machista, violento e ele é carregado de muita coisa ruim. Só que aos poucos você também vai percebendo que existem pessoas piores do que ele.
E isso que é complicado. E pessoas piores que ao mesmo tempo você pensa, não, essa pessoa aí não é tão ruim quanto ele, mas é. E você vai perceber somente lendo essa história, né? Bom, o nosso personagem principal, ele é chamado de especialista por muito e muito tempo dentro dessa história. O que eu li lá no Instagram para as pessoas, que está aqui na contracapa, já é a abertura do livro. São as primeiras linhas, né? As primeiras palavras que temos nessa história, que é o especialista. Ele é especialista porque ele mata, e mata sangue frio, e ele não pergunta, ele não fala nada, ele simplesmente chega no local e mata. E isso não é spoiler, porque já está aqui atrás e já está na entrada da história. Então ele tem um chefe que é chamado de despachante, e o despachante contrata, né, o especialista para matar pessoas a pedido de outras pessoas. Então, se nós temos aí um grande poderoso que tem alguém no caminho dele e essa pessoa precisa se livrar de outra pessoa, chama o despachante contrata aí o assassino de aluguel, que é, no caso, o especialista, e esse especialista vai lá, é fulano, é assim, mostra a foto, manda todas as informações da rotina dele, ele chega lá, atira e vai embora. Tá feito o serviço, ele não pergunta, ele não quer saber. Só que ele tem uma ética, ele não gosta de matar nem mulheres e nem crianças. E eu vou ler um trechinho aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, tá? Ó, o que tá aqui atrás. Coloquei sob a camisa a minha bereta, com o silenciador, e toquei a campainha da casa do freguês. Para sorte minha, quem abriu a porta foi o Papai Noel. Entra, entra, ele disse. Feliz Natal, faz... Aí o especialista fala, faz o para mim. Pedi enquanto constatava a verruga ao lado do nariz. Fez ele. Dei um tiro na sua cabeça, sempre dou um tiro na cabeça. Então, esse é o início da história, esse é o início de toda a violência que tem aqui, né? Bom, eu separei alguns trechinhos para vocês, vou mostrar rapidinho. Olha só um pouco sobre a personalidade deste assassino. Fiquei acordado a noite inteira, pois fui para a cama com um livro. Ler me tira o sono, e só parei quando cheguei à última página e já era de manhã e o livro era ruim. Merda! Então é nesse estilo que a gente se depara com um assassino que lê muito, ele conhece muitas obras clássicas, ele estudou no seminário, aqui a gente tem o nome seminarista, né? Ele estudou no seminário, e lá no seminário ele teve aula de latim, aula de literatura, filosofia, e ele fala muita coisa em latim aqui. E ele mostra a intelectualidade dele ao fazer referências a outros textos, a textos que ele leu, conheceu e que ele gosta. Então ele sempre tem um livro perto dele, ele tem uma biblioteca e ele gosta muito de livro, filmes. Afinal, decidi que ia me aposentar da função, deixar de ser o especialista. Era assim que o despachante me chamava. Possuía bastante dinheiro rendendo em aplicação bancária e estava cansado de fazer os serviços que o despachante me pedia, mesmo recebendo aquela grana roxa, mas para isso tive que matar o despachante e depois explico por que e como. Eu não vou ler mais para não ter spoiler, mas aqui ele já traz muita informação e ele mostra que ele está decidido a se aposentar. E aí vai gerar uma série de problemas para ele e para as pessoas ao redor dele. Já disse que não gosto de matar mulher, nem criança, nem bicho. Uma noite entrou uma cigarra no meu quarto e quando peguei nela, a coitadinha rosnou de medo. Então a deixei dormindo na minha cama, perto dos meus pés, e de manhã peguei-a cuidadosamente e, sem me importar com os seus resmungos, levei-a na mão até a praça e coloquei-a numa das árvores, onde ela e suas amigas cantam ao entardecer. Quando era menino, dei uma paulada na cabeça de um garoto que estava matando passarinho com uma tiradeira. Matar passarinho é pior do que matar gente má. Então ele tem uma ética, né? Que ele não mata mulher, criança e bicho. E enquanto ele se incomoda com a morte de um animal, de um bicho,
ele não se importa em bater e machucar quem é mal, né? Olha só sobre a referência da intelectualidade dele. Como no lindo soneto de Camões, quem aí já leu Camões? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Chega uma época em que procuramos outros caminhos, entendeu? O Sêneca, filósofo, tem uma boa frase sobre isso. Alia tentanda est via. Então ele demonstra o tempo todo, né, a sua intelectualidade, o que ele já leu, o que ele tem de referência. E assim a gente vai seguindo a história. Nós temos aqui um personagem que é contratado para matar. Ele se cansa disso, ele quer mudar de vida, porque enquanto ele está nessa vida, ele não pode se relacionar, porque ele precisa mudar sempre, manter seu nome protegido, né, a sua identidade protegida, e ele decide parar, ele adota um nome, e é bem interessante o nome que ele escolhe. Esse personagem, ele começa a se interessar por uma mulher, e ele diz qual é o perfil de mulher que ele gosta, e isso é muito interessante, a forma como ele é apresentado e quais são as suas preferências, quais são os seus gostos, quais são os seus interesses. Mas ao mesmo tempo a gente tem aí história, né? Uma história que foi escrita há alguns anos atrás, com riqueza de violência, e violência que nós temos na nossa sociedade, que a gente encontra nos telejornais, nos jornais impressos, na internet, que são mortes de pessoas que foram encomendadas ou, né, que passaram no caminho de um assassino, de uma pessoa violenta. Então temos aí uma história bem próxima da nossa realidade. Eu não dei sequência à leitura do livro 2 do TEG Curadoria deste ano, né? Porque eu recebi um livro em janeiro que era Frida Kahlo e Suas Cores. Eu estou lendo este livro de uma maneira bem pausada e eu andei sumido aí, né? Mas, enfim, era isso, gente. Eu gostaria de falar, né, dessa minha primeira experiência com Rubem Fonseca, o seminarista. Ele tem amigos, esses amigos, tanto do período do seminário, quanto fora dele, da infância, da adolescência, da escola, aparecem na história. Pessoas importantes politicamente falando, empresarialmente falando, surgem nessa história, e a gente vai vendo sempre a sujeira que existe na nossa sociedade, a violência, os acordos que são feitos por poder, dinheiro e força, né? Era isso, gente. Curtiu? Dá um ok aí no vídeo, compartilha, inscreva-se no canal para ver os próximos vídeos, e também, né, se você quiser fazer algum comentário sobre o Rubem Fonseca ou sobre essa obra, deixa aí embaixo, a gente vai conversando, eu sempre respondo. Podemos conversar também no Instagram, lá eu falei antes desse livro do que aqui. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.